Muito bem, vamos estudar a palavra. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 6. Hoje eu quero expor Eclesiastes capítulo 6 e depois nós vamos parar o estudo, vamos sungar o estudo. Nós vamos parar para que possamos estudar outros assuntos e retornamos a concluir Eclesiastes em fevereiro, depois que passar a virada de ano, férias. Aí a gente retoma o estudo de Eclesiastes. E quero estudar hoje o capítulo 6 por dois motivos. O primeiro deles é que o capítulo 6 é uma sequência do capítulo 5, uma continuação da segunda parte, da segunda metade do capítulo 5. Por isso, não gostaria de deixar essa segunda parte para daqui 2, 3 meses. E também queremos estudar o capítulo 6, porque no capítulo 7 ele muda de assunto. Ele está falando aqui sobre a riqueza, depois ele passa para falar sobre a sabedoria, como depois vamos estudar quando formos dar sequência ao estudo. Estamos exatamente na metade do capítulo do livro, que são 12 capítulos, portanto hoje estudaremos o capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do texto, você preste atenção aí com muito atenção aos detalhes do texto, tá bom? Diz a palavra de Deus: há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu nome, sabe-se o que é o homem, e que não se pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, que pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Só até aí, irmãos, capítulo 6, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, fala ao nosso coração agora, através do estudo da Tua Palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, vamos pensar um pouquinho acerca de onde vem a nossa felicidade. Coloca o próximo slide aí, por gentileza. De onde vem a nossa felicidade? Talvez uma coisa que nós precisemos perguntar é o que é a felicidade, afinal de contas. Porque nós temos um conceito tão relativo do que é felicidade. Você pode encontrar alguém que tem grandes posses, alguém que é multimilionário e ser infeliz. Não poucas vezes nós encontramos, ouvimos falar notícias de pessoas com grande poder aquisitivo que tiram a sua própria vida porque não encontram sentido para a vida. Ao mesmo tempo que você pode, assim como essa criança, que eu achei muito interessante essa figura, uma criança hiper feliz porque ganhou um repolho. Então, o que é a felicidade, afinal de contas? Onde é que está a felicidade? Por que a nossa felicidade é tão instável? Por que a gente está aqui, participa da Santa Ceia, vê o coral cantar, canta com o coração aberto aqui, com a equipe de louvor, participamos de um culto abençoado, e depois quando a gente vai embora, às vezes por causa de alguma
coisa à toa no trânsito, nós perdemos a alegria, nós ficamos aborrecidos porque alguém fechou a gente no trânsito, ou porque você chegou em casa e alguma coisa desagradável aconteceu. E assim sucessivamente. As perguntas que nós temos em Eclesiastes, que estamos estudando já, esse é o 13º estudo, mas as perguntas que ele faz são exatamente pautadas nisso. Para que, afinal de contas, a gente vive? Será que a vida vale a pena? Lembre-se que a estrutura de Eclesiastes é de alguém que está escrevendo a vida debaixo do sol, não a vida acima do sol. É um homem que está usando a sua sabedoria para tentar entender a vida à parte de Deus. E a resposta, nós já tivemos aqui várias vezes, é que à parte de Deus, esses grandes questionamentos nos levam à depressão, à tristeza e a entender que a vida não tem sentido, que a vida não vale a pena. Se de fato o que nós temos é o que está debaixo do sol, é tudo canseira, é tudo enfado, é tudo vaidade, é tudo correr atrás do vento. É um trabalho que não vale a pena. No capítulo 5, o bloco anterior, nós estudamos sobre a vaidade das riquezas. E aprendemos a verdade sobre a corrupção humana, que ela é inerente ao ser humano, que a gente não é só para jogar toda a culpa de corrupção nos nossos líderes, governantes, como o brasileiro tem a mania de fazer, esquecendo-nos de que quem elege os nossos líderes somos nós. Por isso, se nós elegemos pessoas corruptas, isso também está no nosso coração. Lembrando-nos que nós também, como bons brasileiros, que temos o jeitinho brasileiro, às vezes, também nós tiramos proveitos de situações que às vezes não vai trazer lucro nenhum para nós, mas só aquela ideia de que, nossa, consegui ganhar alguma coisa. De vez em quando eu fico vendo algumas situações onde vejo algum funcionário público, eu estava falando sobre o funcionário do Detran, um dia conversando com um amigo, que diz que tinha lá, se ele não liberasse lá, uma quantia, acho que era R$20, uma coisa assim, um camarada que estava fazendo a vistoria, né? O trem travava, e eu ficava pensando, gente, se o camarada estivesse dizendo que ele estava arriscando não só o emprego dele, mas a própria honestidade, o caráter dele, por R$1 milhão, vá lá, mas R$20? Não, podia até pensar, não, pastor, mas é R$1 milhão. Por isso que eu estou comprometendo aqui a minha moral. Mas não é. Agora, gente, nós somos assim. Se você tem condições de contratar uma empregada, uma funcionária para limpar a sua casa por R$150, e você fala, não, mas eu só pago se for 110 e ponto, ou só 90, e a pessoa se sujeita, e às vezes você ainda fala, nossa, eu consegui ter um lucro em cima disso. E às vezes nós esquecemos até da função social das riquezas, né? Mas esse é outro assunto. Veja que nós estudamos no capítulo 5 sobre a verdade, sobre a corrupção humana, e a mentira sobre as riquezas. E aprendemos que a riqueza, ela não traz satisfação, é uma mentira. Outra mentira, a riqueza traz solução dos problemas, não traz. A riqueza traz paz de espírito, não traz. A riqueza traz segurança, não traz. Não vou repetir de novo, porque já estudamos isso no outro estudo. Se você não participou, olhe no YouTube que está lá a pregação desse bloco aí. Mas observe que uma coisa que nós estamos vendo aqui nesse texto, como eu disse, é a continuação do capítulo 5, é de que enquanto nós andamos nessa terra, nós sempre estamos cheios de desejos. Nós nunca estaremos completamente satisfeitos, queridos. Nunca. Os irmãos que me conhecem, o pessoal da velha guarda aí, né? O pessoal que cresceu comigo, Márcia, Valma, uma turma aí que a gente cresceu junto aqui, a Thelma, um monte de gente. Os irmãos sabem que eu vinha para a igreja de bicicleta, lá do Jardim América, e ainda trazia o Enos ainda na carupa da bicicleta. Magrela. Depois Deus me deu a graça, os irmãos se lembram que eu comprei uma moto. Aí pronto, tinha uma moto.
Depois foi caminhando um Passat, um Fusquinha, tive 2 Brasílias, um Fiat 147, né? Depois tive o Fiat Uno, com o qual fiz uma grande viagem para Maceió, né? Depois, aí, como diz o ditado, aí foi fundo, né? E a gente sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre querendo mais. O desejo do ser humano não tem fim. Você pode trabalhar para conseguir um bom emprego, mas eu te garanto que assim que você atingir aquele emprego, seu coração começa a ficar insatisfeito com aquilo. E você quer mais. Há um lado bom nessa história, que é o desejo de progredir, de melhorar, de ir para frente. Mas o nosso coração pega esse lado bom da história e estraga tudo. Deixa a gente egoísta, deixa a gente suvina, deixa a gente sem compartilhar aquilo que Deus nos dá para acudir ao necessitado. Portanto, um desejo legítimo de progresso, de ir para frente, é algo que estraga, ou é estragado pela nossa vontade, pelo nosso coração. Como ele diz no capítulo 5, versículo 10, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. E nós precisamos ser cautelosos com relação ao nosso coração. Agora, ele terminou o capítulo 5 dizendo que boa coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, verso 18. Então ele termina o capítulo 5 falando exatamente disso. Aproveite o que Deus lhe dá, né? E aí, no capítulo 6, ele continua o argumento. E no capítulo 6, ele traz aqui 3 grandes mistérios da vida, vamos dizer assim. Vamos lá, no capítulo 6, versículo 1 a 6, ele fala das riquezas sem prazer. Ter riquezas e não ter prazer. O mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre o homem. O homem a quem Deus conferiu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. E esse é um grande dilema. Porque daquelas verdades ou daquelas mentiras que nós vimos no capítulo 5, de que a riqueza traz tudo, as pessoas se esquecem que, de fato, a riqueza não traz tudo, porquanto os bens e a capacidade de ser feliz são 2 coisas que Deus nos dá, mas elas são dissociadas. Deus nos dá os nossos bens, parcos ou fartos, mas Deus nos dá também a capacidade de nos alegrar, de ter felicidade, independente se os nossos bens são poucos ou são muitos, são 2 coisas separadas. O homem desses versículos aqui parecia ter tudo, era rico, era famoso, coisa que muitas pessoas valorizam mais ainda do que a riqueza. Mas por algum motivo ele era incapaz de se alegrar com o que tinha. Lutero comenta esse texto dizendo que ele é uma descrição de um homem rico, ao qual não falta nada para uma vida boa e feliz, mas que, no entanto, não tem essa vida boa e feliz. Aí contrasta com aquele do capítulo 5, que ele não tinha grandes coisas, mas ele aproveitava de tudo aquilo que ele tinha. Que no capítulo 6 fala de um homem que perdeu os seus bens, quando ele diz antes, o estranho o come os seus bens. Aqui não fala exatamente, amados, pode ser que ele perdeu os bens em tempo de guerra por causa de um roubo, ou talvez tenha colocado tudo no investimento arriscado e perdeu tudo. Talvez ele estivesse doente demais para usufruir dos seus bens, ou talvez ele morreu antes de se aposentar para desfrutar dos seus bens. Não importa, aqui não diz o que é. Mas era alguém que parecia tudo o que ele queria, mas ele não teve a oportunidade de desfrutar, e essa história não é, meus amados, não é uma história tão incomum nos nossos dias. Pessoas que trabalham para ter dinheiro e gastam o dinheiro para ter saúde. Aí ele quer saúde para trabalhar, para ter dinheiro, e gasta o dinheiro para ter saúde, e assim vai. E a vida se resume a isso. E acontece isso, às vezes a pessoa perde tudo pelo qual trabalhou,
e vem outro para usufruir daquilo, seja a família, seja outras pessoas, ou então, quem sabe, um roubo que um estranho mesmo, que é o caso que ele coloca aqui, de um estranho, outro estranho, que não, que vai aproveitar dos seus bens. Davi já tinha escrito no Salmo 39, verso 6, daqueles que amontoam tesouros e não sabe quem é que vai levá-los. E essa ideia de que os nossos bens não podem trazer uma alegria duradoura. É por isso que ter mais dinheiro jamais pode garantir que nós seremos felizes. Nós precisamos aprender a buscar a felicidade de forma dissociada dos nossos bens e de dinheiro, queridos. Eu sei que todos os pobres pensam assim, mas se eu tivesse dinheiro eu ia ser feliz. Não pensamos? É desse jeito. Mas a coisa é certa, a vida tem mostrado isso, irmãos. A felicidade não vem com a prosperidade. Porque quando nós alcançamos qualquer nível de prosperidade, a gente fica infeliz com esse nível de prosperidade. Nós aprendemos no outro estudo, por que é que alguém que já tem um patrimônio de 50 milhões de reais, por exemplo, para que é que ele quer ampliar isso? Ele já tem recursos para viver bem, ele e as 3, 4 gerações depois dele. Para que ter mais do que isso? Mas pode perceber, qualquer pessoa que chega a ter um valor desse, ele quer mais. Ele não para, ele diz, se eu conseguir juntar isso, eu consigo mais. E aí, ao invés de usufruir, de aproveitar, ele passa a vida, o resto da vida, trabalhando para juntar, e essa é a história da humanidade. Como diz aquele ditado que eu tomo para mim também, eu já tenho dinheiro no banco para viver tranquilamente, sem ter que trabalhar até o dia que eu morrer, desde que eu morra amanhã ou depois. Se morrer ligeiro, dá para segurar até lá. Mas é essa ideia, para que tanto dinheiro? É essa questão de que o dinheiro não traz a satisfação, não traz alegria, queridos, porque nós nunca vamos nos fartar de ter bem, sempre vamos estar com falta de sono, porque estamos trazendo sempre essa ideia de que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aí alguém pode pensar assim, mas espera um pouquinho. Nesse caso, se a satisfação não é garantida, então talvez seria melhor a gente nem ter vivido. Qual é a vantagem de se viver, se a gente vai estar sempre insatisfeito? E ele traz até aqui uma situação hipotética, se alguém viver 2000 anos e gerar 100 filhos. E é hipotético porque ninguém vive 2000 anos e nem gera, num casamento monogâmico, 100 filhos. É óbvio que a linguagem aqui é exagerada para deixar essa mensagem clara de que por mais riquezas que uma pessoa tenha, se não puder desfrutar dela, é melhor nem ter nascido. Ele traz essa ideia dessa comparação. Agora preste atenção, talvez você possa lembrar de que a situação que ele traz aqui é de alguém que não soube viver bem a sua vida. Observe, ele compara com o homem cuja vida é repleta de bênçãos, com uma criança que não viu a luz do dia e diz, é melhor essa criança que morreu antes de nascer. Certamente que esse homem não estava satisfeito, provavelmente porque a sua confiança era na riqueza e porque não tinha Deus em sua vida. Era a sua alma que estava insatisfeita. É uma coisa que chama a atenção aqui, essa ideia, a questão da sua alma se fartar. Porque era exatamente o vazio que ele tem no seu coração, de que alguma coisa estava faltando. E o texto diz que esse homem ele não teve nem sepultura, ele não recebeu nem a honra de um enterro decente. Não se fala se é porque ele morreu numa guerra, ou porque a família desprezou, ou que ele não tinha amigos para velar o seu corpo quando ele morreu. Mas é o homem que viveu, que tinha muitos recursos, mas ele
não tinha aquilo que era mais importante na vida, que é a plena satisfação, que são bons amigos, família constituída, e essa ideia de que essa situação hipotética, ele fala, é melhor então não ter existido. Agora é lógico, querido, a gente sabe que é melhor uma existência má do que uma não existência, mas a comparação que ele traz aqui é de que a ideia de uma criança que morre antes de nascer, ele vem em vaidade, que ele diz no verso 4, porque o seu nascimento é infrutífero. Ele vem em treva, e em treva se vai, porque ele não vê a luz do dia. O seu nome se cobre de treva, não porque a criança não chega a ter o nome, mas porque a morte encobre a identidade e a personalidade. Ninguém vai conhecer o caráter, as habilidades daquela criança. Ela não viu o sol e nada conhece, como ele diz no verso 5. É certo, amados, que quando nós pensamos dessa forma, nós olhamos o outro lado da moeda, como de fato nós apacentamos o coração daqueles pais que têm a difícil experiência de perder um filho, ou um aborto, alguma coisa assim, de saber que aquela alma que foi concebida por muito amor dos pais, ela não passou e nem vai passar pelas tristezas dos mortais, que ela foi levada para o colo de Deus, para o seio de Abraão, para os braços de Jesus, sem passar pelas tristezas dos homens, sem passar pelas tragédias dessa vida. E isso, de fato, está presente aqui nesse texto. Não é que ele coloca uma criança que não nasceu como sendo uma maldição. Ele diz até pelo contrário, essa criança não vai experimentar toda essa frustração e decepção. E mesmo se você pegar aqui uma pessoa que tem a graça de Deus e está andando na presença de Deus e viva muitos anos e ela morre e vai para os braços do Pai, e uma criança que não nasceu ou nasceu e viveu poucos dias, ela também foi para o braço do Pai. Na verdade, ela foi primeiro. Ela nem passou por todas essas tragédias, por todas essas lutas dos mortais. E ela então foi se encontrar com o seu Senhor. E isso precisa apacentar o coração de todos aqueles pais que perdem os seus filhos. Mesmo aqueles que já perdeu filhos que já estavam em idade avançada, porque a gente sabe que é anormal isso. Como diz o ditado, o certo é o pai, é o filho enterrar os pais, e não os pais enterrar os filhos. No entanto, mesmo assim, nós sabemos que Deus tem o tempo estabelecido, e aqueles que são levados pelo Senhor, eles param de sofrer essas lutas, esses problemas, esses dilemas que estão os demais passando nessa situação. Por isso, é essa ideia. Agora lembre-se, o pregador diz tudo isso porque ele está olhando a vida debaixo do sol. Ele está olhando isso tudo, excluindo Deus por hora, mas na frente ele vai trazer a presença de Deus. Ele vai trazer no final do capítulo a resposta de todos esses questionamentos, né? Agora, ele não está falando em termos de vida após a morte, de todas as promessas que Deus fez sobre a vinda do seu reino. Nós sabemos, amados, que essa vida não é tudo o que existe. Jesus provou isso quando morreu, quando ressuscitou, quando trouxe da escuridão do túmulo a luz da ressurreição. Portanto, nós estamos olhando esse texto nessa situação de alguém olhando sem a presença de Deus. A conclusão que ele chega é essa. Mas aí nós vemos o que vai trazer de fato a ideia do Novo Testamento. Como o próprio apóstolo Paulo fala, a capacidade de desfrutar essa vida vem de dentro. Paulo diz aos Filipenses, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto de fartura quanto de pobreza. A alegria no coração está desatrelada à situação externa. É nisso que Paulo disse, a frase seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Não é dizer que eu sou vencedor em todas as coisas, vou ser próspero, vou ter sempre saúde, etc. Não. Paulo está dizendo que eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso enfrentar as adversidades, as tristezas, as lutas, as enfermidades e ainda assim ter um coração satisfeito em Deus.
É esse poder que Deus nos dá. Ao invés de viver resmungando porque o salário é baixo, porque está em crise, porque não tem emprego, porque a saúde está precária, porque tem uma doença grave, ao invés de ficar resmungando porque a vida não vai para frente, porque você não deslancha em algumas áreas da sua vida, Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha alegria não depende disso. O meu coração está firme na presença do meu Deus. Portanto, o primeiro mistério da vida que ele traz aqui é esse de alguém que tem riqueza, mas não tem prazer. A segunda que ele traz está no verso 7 a 9, é o trabalho sem satisfação. E aí vem aquela velha, digamos, aquela velha ideia. Espera um pouquinho. Se por acaso a satisfação não é garantida, independentemente de quanto tempo vivemos, então talvez a gente deva evitar o desapontamento exigindo menos na vida. E essa é uma questão interessante. O problema é que, como nós já vimos, nós sempre teremos apetite para mais. Eu sei que poucos das pessoas que estão aqui nesse templo hoje, talvez nenhum de nós, talvez tenha aí uma ânsia, um desejo de ter um jatinho particular, um avião. O Waldson disse que está nesse projeto aí. Tá? Quando ele comprar o dele, a gente vai pegar a carona com ele para dar umas voltas por aí. Preste atenção, queridos. Se você cultiva no coração um sonho tão alto, você vai viver a vida toda insatisfeito, porque você colocou um projeto muito alto na sua vida. Você está exigindo muito da sua vida. Você está exigindo muito da estrutura que Deus lhe concedeu atualmente. Mas eu te garanto, se você for subindo gradualmente na sua vida profissional, chegar num ponto tão alto que o Waldson está, aí você vai querer um avião. Aí você começa a pensar no assunto. Porque o seu coração, ele está lá embaixo, ele pode querer coisas que estejam acima da realidade dele, mas dentro de um padrão normal. Lógico que nós não vamos sonhar aqui em ter um jatinho particular, uma aeronave de 50 milhões de reais, mais 1 milhão por mês para manter. Mas se você for crescendo, o seu apetite vai te levando a ter mais e mais e mais e mais. Essa é a armadilha do mundo e do coração. Porque o mundo tenta te mostrar exatamente essa ideia de que você tem que ir. E é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele diz que todo o trabalho do homem, verso 7, é para a sua boca, contudo, nunca satisfaz o seu apetite. Nunca. Nunca estará satisfeito. O homem sem Deus não tem satisfação. É aí a armadilha que muitos cristãos caem, de achar que o sucesso nesse mundo, que o padrão desse mundo vai te trazer alguma satisfação. É mentira, não vai. Porque os seus amigos do mundo, eles vivem nesse padrão de insatisfação, porque eles não têm Deus. Mas eles vivem também com essa eterna frustração. Sem contar que você precisa se lembrar que você é amado de Deus. E os seus amados diz que Ele tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, não queira voltar para o império das trevas. Você não pertence mais a esse mundo. Você foi tirado de lá pelo sangue de Jesus. E Deus não abre mão dos seus amados. Essa é a ideia implícita aqui. E ele diz aqui também acerca do sábio e do tolo. É interessante que tão pouco importa se é sábio ou se é tolo, o final será sempre o mesmo. Tanto o rico quanto o pobre vive insatisfeito. O pobre porque não tem nada, o rico porque quer mais do que tem. Tanto o sábio quanto o tolo vive insatisfeito. É tudo a mesma coisa que ele está mostrando aqui.
O homem pobre descrito no verso 8, ele diz até interessante, o pobre que sabe andar perante os vivos, é aquele pobre que é sábio bastante para conhecer a maneira certa de viver. Talvez até a gente pudesse pensar, esse camarada, ele vai aprender a evitar a insatisfação das pessoas ricas, que acham que o dinheiro é tudo. No entanto, ele mostra aqui que quando se trata de satisfazer o desejo, o pobre se decepcionará tanto qualquer outro, porque nem a sabedoria, nem a pobreza, nem a riqueza garante a felicidade, queridos. Lembre-se disso. Guarda o teu coração dessas coisas. O desejo, ele diz aqui, ele não fica em casa, ele sempre sai a vagar pelo mundo, como ele diz aqui nesse texto, né? O andar ocioso da cobiça. É a ideia de que a cobiça, o desejo, ela vive buscando mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E o nosso coração vive assim. Portanto, é preciso evitar também esse paradoxo do trabalho sem satisfação. É preciso ter prazer naquilo que Deus te dá como trabalho, porque o seu trabalho não é uma maldição, é uma bênção de Deus. E por último, o verso 10 e 12, ele traz aqui as perguntas sem respostas. E aí ele para de falar acerca de riqueza, de trabalho, e ele levanta aqui as perguntas cruciais, as perguntas existenciais. Por que ele traz essas perguntas existenciais aqui, queridos? Exatamente porque são elas que vão trazer um ponto de equilíbrio ou um ponto de desequilíbrio nessa questão da riqueza sem prazer e do trabalho sem satisfação. Esse texto está no meio do livro de Eclesiastes. Mas o pregador, o autor, continua falando sempre as mesmas coisas, quando diz não tem nada novo debaixo do sol, quando ele diz do verso 10. Tudo aquilo que ele está dizendo do homem pobre, do homem rico, do homem sábio, da insatisfação, do desejo, ele diz, tudo quanto há de vir já se deu nome, sabe-se o que é o homem, não se pode contender com o que é mais forte que ele. Muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas o que aproveita? A ideia das perguntas existenciais que ele traz é exatamente essa. Para que eu vivo? O que é que tem depois da morte? E aí ele entra numa área da pergunta existencial, queridos. Porque mesmo aqueles que têm recursos, que têm dinheiro, que têm satisfação, que têm alegria nessa vida, mesmo que ele tenha totalmente alegria, total felicidade, ele vai se deparar com o dilema do que vem depois da morte. Não importa. Mas eu sou uma pessoa feliz, sim, eu estou bem, eu vivo bem, eu tenho de tudo, eu vivo minha vida intensamente. Mas em algum momento, essa pessoa vai lidar com esses questionamentos no seu travesseiro. Para que eu vivo, afinal de contas? Será que a vida é só isso mesmo? O que tem depois da vida? Né? O que tem depois que eu morrer? É um dilema que todos os homens têm, como nós já estudamos antes, porque foi Deus que colocou a eternidade no coração do homem. Nós já aprendemos isso no próprio livro de Eclesiastes. É por isso que em toda cultura você encontra um objeto de adoração. Pode ser uma cultura completamente isolada em qualquer lugar do mundo, no meio do mato, no meio do deserto, pode ser em qualquer lugar, uma cultura isolada que ninguém de outra cultura tenha visto, encontrado. Quando chega lá, eles estão adorando alguma coisa. Ou estão adorando o sol, estão adorando a lua, estão adorando a árvore, estão adorando lá um totem, estão adorando animais. Por que toda cultura, mesmo aquelas isoladas que não tiveram contato com nenhuma outra, tem o objeto de adoração? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem com que esse pudesse discernir. Há um vazio no nosso coração, que só Deus tem o tamanho suficiente para preencher. Essa é a ideia das perguntas existenciais, elas interferem nas outras coisas, amados. Principalmente, ele diz aqui, né, que a tendência nossa é ficar discutindo com quem nós não podemos discutir.
A ideia dele aqui, que não pode contender com quem é mais forte que ele, está se referindo a Deus. O mais forte aqui é o Todo-Poderoso. As pessoas tentam discutir com Deus, como Jó fez, na sua angústia. Mas normalmente as pessoas se arrependem disso. Há pouco tempo atrás, conversando com uma pessoa sobre uns problemas pessoais, eu disse: escuta, você quer saber o que Deus diz sobre isso? E a pessoa disse: não. A pessoa crente, membro de uma igreja, não dessa. Ele disse: não, porque eu estou brava com Deus. Eu estou decepcionada com Deus. Eu acho que Deus falhou. E eu estou deixando Deus de castigo. Eu disse: escuta, e você acha que você tem condições de falar assim, em pé de igualdade com Deus? Ele disse: eu acho. Porque lá na minha igreja sempre fui ensinada de que Deus respeita a minha vontade, de que Deus respeita os meus jeitos, e de que Deus, Ele nos abençoa de acordo com aquilo que eu quero. E aí eu fiquei vendo ali rapidamente naquele diálogo o quanto que uma teologia errada estraga a vida das pessoas. Às vezes as pessoas falam: mas a igreja presbiteriana também quer saber se tudo está na palavra, tem que estar na palavra, até um cântico, vê lá, esse canto está errado, esse ensino não sei o que lá. Mas é por causa disso, queridos. Ou a gente se torna de fato um refém da palavra de Deus, ou nos tornamos refém de mercenários. Quando você ouve uma igreja que ensina uns conceitos deturpados da palavra, você fica sem referencial. No caso da conversa, eu abreviei essa parte de: não, então tá, deixa Deus quieto aqui, esse é um problema seu com Ele. Só quero lembrar para você que, para resolver essa parada, quando um rei da Bíblia se portou assim como você está falando, Deus colocou o rei para pastar, literalmente pastar com os animais do campo, para ele entender quem é que manda. Mas Deus vai providenciar isso, continue no seu caminho, que você vai ver o que Deus vai fazer, para te mostrar que você não pode contender com o Todo-Poderoso. O vaso não pode ficar brigando com o moleiro, como se ele pudesse mandar no oleiro. Essa ideia, a questão de quem é que não pode contender com quem é mais forte com ele. O próprio Jó, queridos, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, passou por o que passou, pelas lutas, porque Deus estava provando a sua fé, ele conversou com Deus, ele discutiu com Deus, obviamente que não com rebeldia, mas depois que ele conversou com Deus, no final de tudo, ele teve que confessar. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que eu não entendia. Por isso que eu me abomino e me arrependo no pó e da cinza, porque eu quis contender com o Todo-Poderoso. Eu quis colocar o dedo no nariz de Deus. Eu quis dizer que Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, e quem sou eu para fazer isso? E essa é a ideia, nós precisamos conhecer os nossos limites, e um deles é que não temos sabedoria para ganhar de Deus numa discussão. Quando Deus estabelece os seus princípios na palavra, eles são absolutos. Não, mas eu quero viver minha vida do jeito que eu quiser. Você não pode. É simples. Mas como assim, pastor? Não posso? Não pode. Porque você foi comprado por alto preço. Você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo. A menos que você queira voltar a ser escravo do pecado. Mas quando você é comprado pelo alto preço, você não é mais seu. Tem até um hino dos arautos, né? Diz: eu não sou mais meu. E essa ideia, nós não podemos contender com quem é mais poderoso do que nós. Quem somos nós para dizer para Deus o que nós sabemos da nossa vida? E finalmente, no finalzinho, ele traz as duas perguntas básicas sobre o sentido da morte na vida no verso 12.
A primeira pergunta é sobre a nossa existência atual. O pregador sabe que a vida é curta como a sombra de uma nuvem que desliza pelo céu. Ele sabe que tudo é vaidade, especialmente sem Deus, e ele tem falado isso o tempo todo. Por isso que ele diz, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias de sua vida, de vaidade, os quais ele gasta como sombra. Ou seja, nem o homem sabe o que é melhor para si mesmo. A segunda pergunta é acerca de o que acontece depois. E aí? A última pergunta, quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? O que vai acontecer depois? Pergunta, seja da terra depois que eu for embora, ou onde eu estiver depois que eu for embora. Essa é a ideia. E essas duas perguntas não são respondidas aqui. Elas não são necessariamente perguntas retóricas, porque lá na frente ele vai continuar discorrendo sobre elas. Por isso nós não vamos estudar essas duas perguntas agora, porque ele tem mais coisa a dizer lá para frente. Qual é a conclusão e aplicação que quero deixar aqui, queridos? É de que, de fato, nós sofremos muitas decepções na vida. Nós sofremos lutas, nós temos perguntas que nunca são respondidas satisfatoriamente. Mas entenda que o propósito de Eclesiastes, ao falar abertamente sobre as nossas decepções com a vida, ele está querendo exatamente despertar o nosso desejo de Deus. Exatamente mostrar de uma forma como se estivesse falando, como se Deus não existisse, para mostrar que se Deus não existisse, tudo está perdido. A única razão da gente ter algum propósito nessa vida é considerando a existência de Deus. Se você tira Deus da equação, a vida não tem sentido, nada faz sentido, tudo é caos, tudo é tragédia. Principalmente com o fato de que vai chegar um fim da vida, e a partir dali, o que é que vai acontecer? Algumas das perguntas aqui são respondidas até o final do livro, outras não são respondidas aqui. Mas elas são respondidas lá no Evangelho, lá no ministério, na vida, no propósito de Jesus. Até mesmo a última pergunta desse capítulo, o que acontece depois da vida? Quando nós levamos a sério a palavra de Deus, nós acreditamos nas promessas que Deus faz na Bíblia, aí então nós sabemos que existe uma vida após a morte. Nós sabemos que essa vida não é só isso. Porque após morrer por nossos pecados e ressuscitar, querido, Jesus subiu aos céus. E está lá à direita de Deus Pai, preparando um lugar para nós, como ele diz em João 14. E o caminho para esse lugar abençoado é só através de Jesus. É entregar a vida a Jesus. É confiar em Jesus. Agora preste atenção, queridos. Essa nossa vida aqui é uma curta preparação para uma longa eternidade, onde haverá alegria plena na presença de Deus. Nessa curta preparação, queridos, nós precisamos aprender de que nós temos que aproveitar essa preparação vivendo com Deus e para Deus. Sabe por quê, queridos? Porque se eu estou nessa preparação para viver com Deus, que sentido faz se eu estou vivendo contra Deus aqui? Se essa vida que eu tenho, que é um pó de areia na balança comparado com a eternidade, se o propósito dessa vida é nos preparar para viver a eternidade com Deus, como é que eu vou preparar para viver a eternidade com Deus se eu estou vivendo sem Deus, se eu estou vivendo contra Deus? Aí se aplica aquelas questões que Jesus colocou, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas observe que a princípio da palavra de Jesus é todo aquele que me confessar ou negar diante dos homens, hoje, aqui, agora, nessa vida, nesse contexto. Jesus diz, eu vou negar ou confirmar no dia do julgamento final. Lá no final de todas as coisas. A nossa vida é uma preparação para a eternidade. Nós não podemos nos preparar para a eternidade vivendo uma vida que desonra, que agride, que ofende a santidade de Deus.
Você sabe perfeitamente de que a sua própria santidade só vai ser consumada plenamente quando você ficar livre da sua natureza humana corrompida, decaída, ou seja, na eternidade. Mas ela começa aqui. A santificação, ela começa depois da conversão. E é um processo que vai culminar plenamente só na glória, mas ela começa aqui. Eu não posso abortar, eu não posso abrir mão do processo de santificação. Sabe por quê, queridos? Não é porque lá na frente eu vou ter problema na eternidade, não, é porque eu vou ter problema aqui. Porque a vida sem santificação não faz sentido. Porque a vida à parte de Deus, ela só traz tristeza e falta de respostas para as questões mais cruciais da nossa existência. Daí então, o desafio que fica para o nosso coração é entender, como nós vimos no estudo de Apocalipse, João viu que lá no céu, lá no reino de Deus havia um trono, e no trono havia um rei, o leão da tribo de Judá, e é esse rei que diz, eu que faço nova todas as coisas. Por mais que você tenha tristezas e tragédias aqui, você terá uma glória, uma coroa na glória celestial. Mas aqui nós estamos vivendo com o Senhor, e precisamos viver para o Senhor, a fim de que o nosso coração tenha as respostas. E mesmo que não tenha todas as respostas, mas nós tenhamos satisfação nas respostas que Deus nos dá. E confiança em Deus nas respostas que nós não temos. Mas confiamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Tudo isso, obviamente, queridos, foi possível por causa do grande projeto de Deus de nos salvar através da cruz de Jesus. Quero convidar o nosso coral para estar louvando o nosso Deus com mais um cântico especial.